São Tomé e Príncipe, uma nação cheia de vozes, desafios e mudanças. Aqui, o diálogo é direto, sem filtro, sem enrolação. Um espaço onde os protagonistas falam claro e o povo escuta. Bem-vindos ao Papo Reto. Olá a todos os seguidores da Gleba TV. Hoje, neste espaço, trazemos uma temática diferente. O Movimento Democrático Forças da Mudança, União Liberal, MDFM-UL, é um partido político de São Tomé e Príncipe fundado em 2001 por apoiantes do então presidente Fradique de Menezes, após divergência com a liderança do seu partido anterior. Inicialmente denominado MDFM-PL, Partido Liberal, o partido teve destaque nas eleições legislativas de 2002 e 2006, em coligação com o Partido de Convergência Democrática Grupo de Reflexão, alcançando 23 assentos parlamentares em ambas as ocasiões. Em março de 2022, Miguel Gomes, ex-padre da Igreja Conceição, em São Tomé, foi eleito presidente do MDFM-UL com mais de 90% dos votos. Após os resultados insatisfatórios nas eleições legislativas, autárquicas e regionais de setembro de 2022, onde o partido não obteve representação parlamentar, Miguel Gomes demitiu-se da liderança, afirmando que o partido necessita de um novo fôlego. Em dezembro de 2024, o partido anunciou a reorganização das suas estruturas internas para os futuros desafios políticos. No cenário hoje, trataremos do futuro do MDFM-UL nas mãos de possivelmente uma nova liderança. Nesse nosso espaço Papo Reto, estamos com o convidado Moisés Viegas, o candidato à presidência do partido MDFM-UL. O congresso será realizado já neste domingo. Moisés Viegas, bem-vindo ao nosso espaço. Boa tarde aos telespectadores da Gleba TV e boa tarde ao povo de São Tomé e Príncipe. E muito obrigado pela oportunidade que a Gleba TV me concede para podermos ter de facto esta conversa que não só é do meu interesse, mas entendo que é de interesse do povo de São Tomé e Príncipe. Passo a perguntar-lhe, né? Queremos saber quem é Moisés Viegas e pode nos falar um pouco da sua trajetória pessoal e política? Bom, Moisés Viegas é um jovem santomense, natural de Mesoche, e como eu costumo dizer, não é um jovem diferente dos outros jovens de São Tomé e Príncipe. Eu nasci e cresci em Kassuma. Fiz o meu percurso como qualquer criança, fui à escola primária, depois fui ao secundário, depois mais tarde vim ao Liceu Nacional. Como sabe, durante muito tempo nós tivemos um único liceu em todo o território nacional, então não importa a localidade onde nascêssemos, onde podíamos viver, tínhamos que vir todos ao centro da capital. Depois mais tarde mudo para Luanda, Angola, onde depois fiz a formação superior, a minha formação de base é licenciatura em Relações Internacionais, para depois ir à AVM, que é a Faculdade Integrada do Brasil, fazer a pós-graduação em Ética e Filosofia Política, e depois mais tarde vou a Coimbra. Portanto, no fundo, fiz um percurso acadêmico como qualquer jovem. Certo. E regresso a São Tomé em 2011, 2012, e decidi, enfim, dar a minha contribuição para poder ajudar os outros jovens. Foi assim que eu comecei a fazer um trabalho nas comunidades, no fundo, passar a mensagem para dizer aos jovens de que é possível, sobretudo esses jovens que não acreditavam mais. Depois acabei também por lecionar, é o que faz muitas vezes as pessoas que regressam ao país e querem dar a sua contribuição de alguma maneira.
e depois mais tarde para aí alguns projetos ligados ao Unicef e PNUD que tem sempre a ver com a juventude, tudo a ver com formação, com motivação, com inspiração e com orientação. Certo. E depois, em 2021, depois de um trabalho social muito grande, então decidi também posicionar-me como um candidato às eleições presidenciais, onde, no fundo, foi aí onde comecei a dar os primeiros passos políticos, podemos assim dizer. Foi uma eleição bastante disputada, estamos a falar de 19 candidatos e eu fiquei na 6ª posição. Certo. Portanto, de lá para cá já não mais parei e continuei a fazer os meus trabalhos sociais, empreender, fazer as coisas que gosto, mas sempre com um olhar atento para a juventude, que é na perspectiva de motivar, inspirar. Portanto, sempre estive muito conectado ao lado social. E depois, recentemente, recebi o convite para, enfim, vir ao partido MDFM, e, portanto, aceitei, é um desafio. Olhei para a conjuntura política nacional e disse para mim mesmo, por que não? Por que não dar a minha voz? Por que não dar a minha contribuição para um país que eu acredito? Então foi assim que então aceitei o desafio, vim ao MDFM, militei e neste momento sou o candidato à liderança do partido. Qual é a relação sua com o partido em si e a relação com os seus militantes? Bom, a relação com o partido é uma relação boa, entretanto. Recente, né? Sim. Bom, no passado não tive nenhuma relação com o partido, aliás, eu nunca tinha militado um partido político, nenhum partido político. Portanto, eu estava sim na forja de um movimento político quando me surgiu esse convite. Mas depois de alguma análise decidi aceitar o convite por várias razões. Primeiro porque, de facto, o MDFM é um partido da mudança e eu sou da mudança. Certo. Segundo, porque é um partido que está pouco conectado com grandes escândalos da corrupção. Eu também me revejo nisso. Portanto, isso levou-me a abraçar o desafio, acreditando que é um espaço, é um palco onde eu posso, de facto, fazer política em prol do desenvolvimento de um país que eu acredito e de um sonho que eu tenho, que é transformar Santo Tomé e Príncipe num país que, de facto, possa dar gosto de viver. Não estamos a falar da perfeição, mas estamos a falar daquilo que é possível fazer diante das capacidades dos homens, para o bem. Portanto, foi assim que decidi então aceitar, estou aqui. Agora, a relação com os militantes acredito ser boa. Fiz uma turnê por todo o país, todos os distritos, para enfim poder conhecer a base do partido, inteirar, falar, apresentar as minhas ideias. Portanto, eu sinto que, em suma, há uma relação boa com os militantes. É uma fase de reorganização? Como que vê o papel do MDFM na história da democracia em São Tomé e Príncipe? Bom, o MDFM exerceu o seu papel, portanto, surgiu numa conjuntura em que, de facto, as pessoas precisavam de algum alívio político. Foi quando surge o MDFM numa perspectiva de mudança, numa perspectiva de, enfim, quebrar aquela forma tradicional que havia de fazer política. E depois de algum tempo, como sabe, o MDFM teve o seu momento alto, esteve na lide do poder e depois, agora está no seu momento, não quero eu dizer baixo, mas posso dizer que o momento menos bom. E nesse momento menos bom, claro que é um desafio para a liderança do partido e é um desafio também para toda a estrutura do partido. No fundo, neste momento, precisamos de uma visão para reorganizar, precisamos de uma visão para congregar e precisamos de uma visão para poder atrair novas pessoas para o partido. Portanto, eu penso que nós temos um trabalho muito grande para fazer, mas um trabalho possível se houver envolvimento de todos. Portanto, estamos aqui na altura de fazermos um trabalho bom e trazer o partido para a ribalta, e estamos a falar de umas eleições que
aproxima em 2026. Certo. Portanto, o MDFM tem tudo para, em 2026, ter uma palavra a dizer no cenário político santomense. Após a demissão do Miguel Gomes, qual foi o impacto dentro do partido, entre os seus militantes, simpatizantes, a sociedade em geral? Bom, quando o companheiro Miguel esteve na liderança do partido, eu ainda não estive cá, mas eu entendo que qualquer demissão, ela cria alguma instabilidade interna, certo, né? certo. Uma demissão, o partido tem uma liderança e a liderança declinou-se, portanto, eu acredito que isso, de certa forma, criou alguma instabilidade no partido, mas não estou eu agora numa posição para, enfim, poder entrar muito a fundo nisso, mas para aquilo que é o partido hoje, é claro que a demissão do companheiro Miguel deixou, sim, o partido um pouco fragilizado, para não dizermos muito fragilizado. Se for eleito presidente do MDFM-UL, quais são as 3 prioridades imediatas que implementará? Bom, o partido precisa, como um partido que está na situação como o MDFM, o partido precisa de ser reorganizado. Certo. O partido está desorganizado, temos as bases dispersas, então temos aqui um trabalho de organização interna, mas também precisamos de abrir o partido para novos militantes, novas pessoas, particularmente a juventude. Desafiar a juventude a fazer política, a dar a cara, a assumir a responsabilidade política. Mas também temos aqui a responsabilidade de termos uma palavra a dizer para, enfim, enquanto um partido da oposição, temos uma palavra a dizer numa oposição construtiva para poder ajudar de facto a ultrapassar as grandes dificuldades que o país hoje vive. Portanto, em suma, dizer que teremos muito trabalho, certo, muitos desafios, mas que estamos preparados para esses desafios. Que tipo de oposição alternativa, né, e política o MDFM pretende, né, oferecer quando assumires, né, a presidência do partido mediante o atual governo? Bom, o MDFM, sob a minha liderança, somos um partido que está na oposição e queremos fazer uma oposição construtiva. No fundo, quando nós dissermos que não concordamos, vamos dizer o porquê que não concordamos, certo, e vamos apresentar uma alternativa. Certo. A isso eu chamo de uma oposição construtiva, ou seja, nós vamos fazer oposição porque queremos ver alguma coisa melhorar. Então, nós não só vamos contestar, como vamos apresentar uma alternativa para aquilo que o partido não concorda. Certo. Portanto, em suma, o nosso grande objetivo é fazer uma oposição construtiva em prol do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Queremos saber se o MDFM, para as próximas eleições de 2026, vai entrar nesse embate político sozinho ou pretende fazer alguma união política? Bom, como sabe, neste momento eu ainda não sou líder do partido, só depois do congresso de domingo, do dia 27, que, enfim, se tudo correr bem, se Deus quiser, sairei legitimado do congresso, de uma vez que sou candidato único. Mas a visão do MDFM é muito clara: nós queremos e vamos voltar ao poder. Esse voltar ao poder passa por nós estarmos abertos para podermos conversar, dialogar sempre em prol do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Bom, eu entendo que uma só pessoa
ou um só partido, ainda que ele tivesse maioria absoluta, ele não governa sozinho. É preciso ouvir também outras forças. Certo. E claro que o MDFM estará sempre disponível para ouvir outras forças, porque até o contraditório nós entendemos, eu entendo que o contraditório também contribui, de certa forma, para nós melhorarmos as nossas ideias. Portanto, o MDFM estará assim sempre disponível para ouvir as outras forças políticas. Nova visão, nova liderança, né? Qual é a visão do Moisés Viegas? Não me refiro como presidente ou o futuro presidente do MDFM, mas como cidadão. Qual é a visão sobre a atual situação do país? Bom, sabe, São Tomé e Príncipe é um país pequeno. É pequeno, nós só temos 1000 km², temos uma população mais coisa, menos coisas, 200 e pouco mil habitantes, e o país é maioritariamente jovem. Estamos a falar de 70% da população é jovem. E os jovens têm sonho, têm inspirações, têm aspirações. Portanto, no fundo, é um país de esperança. É um país de sonho, porque o país é jovem. E eu hoje, quando olho para São Tomé e olho para todo o fenômeno à volta do fenômeno da imigração, os jovens a sair em massa, os jovens não acreditam mais, o desinteresse por aquilo que são questões do país. Portanto, isso tudo é consequência do perder esperança. É que quando eu perco a esperança, eu perco tudo. E hoje, quando eu olho para o país, de facto, o país não é aquilo que nós gostaríamos que tivéssemos. Nós temos o problema do desemprego, que é uma questão que afeta quase a todos, para não dizer maior parte da população. O Estado é o maior empregador, portanto, o Estado não consegue dar resposta. Não conseguindo dar resposta e nós não tivemos a capacidade de incentivar o setor privado, criamos frustrações. E hoje nós temos a população muito descontente com a forma como o país vai andando. Portanto, olho para o país neste momento como, de facto, um país que não transmite muita esperança para as pessoas. E as pessoas, por consequência disso, as pessoas deixaram de acreditar. Então, nós precisamos de renovar a esperança das pessoas. Nós precisamos de fazer com que as pessoas voltem a acreditar novamente de que é possível. Porque na conjuntura em que nós vivemos e com toda essa politiquice que nós vivemos em São Tomé, isso de certa forma tira o ânimo às pessoas. Não é fácil, de facto, estar num país como São Tomé e manter a esperança viva. Então precisamos de quebrar isso e apresentar um país mais leve, mais fluido e, acima de tudo, precisamos, sobretudo, os homens e as mulheres que fazem política ativamente precisam de fazê-lo com mais responsabilidade. Sabe, quando nós estamos na governação ou estamos na liderança de um partido ou estamos a liderar na linha da frente, as pessoas têm-nos como espelho, as pessoas querem inspirar em nós. Portanto, qualquer nosso mau comportamento influencia muito negativamente. E hoje, quando nós entramos para as redes sociais e vemos todo esse teatro que acontece, portanto, não é inspirador e precisamos de construir um país que as pessoas podem voltar a acreditar. Certo. O MDFM-UL perdeu todas as cadeiras no Parlamento. Acha que atualmente há espaço para o MDFM no xadrez político em São Tomé agora? Claro. Há um espaço muito grande para o MDFM. Basta olhar para aquilo que nós temos hoje e o que anda a nos oferecer. Portanto, quando nós olhamos para esse cenário e para a conjuntura política, olha, meu amigo, as pessoas não acreditam mais. E é preciso o MDFM ter uma palavra a dizer aos santomenses de que ainda é possível e apresentar um modelo para que as pessoas possam ver que, de facto,
ainda é possível. Quando eu falo num modelo, eu estou a falar num projeto concreto, numa visão de governação, onde os santomenses possam rever nessa visão. Qual é o grande problema das pessoas hoje? As pessoas não têm trabalho, como consequência não têm dinheiro, e não tendo dinheiro não conseguem satisfazer os seus sonhos, os seus desejos. E quando isso acontece, as pessoas entram em desânimo. Então, o MDFM tem um espaço sim para apresentar uma visão, dizer aos santomenses de que ainda é possível, porque nós acreditamos de que é possível, e que com essa visão vamos mobilizar a todos para abraçar esta visão que nós acreditamos que é possível e que é viável para Santo Tomé e Príncipe. Passo a perguntar-lhe, porque sei que já foi candidato às presidenciais. Tem experiência política suficiente para liderar um partido a nível nacional? Eu penso que para liderar um partido não precisamos necessariamente de experiência política. Certo. Precisamos sim de espírito para liderar. Ou em outras palavras, o que eu quero dizer é, para liderar, você só precisa ser líder. Ou você é líder porque, enfim, isso já vem em ti, ou aprendeu a ser. As experiências políticas é outra coisa, mas uma pessoa pode ter experiência política, mas não ter capacidade para liderar uma organização. E o partido político é uma organização política. Não, acredito ter, por várias razões, até porque se eu não tivesse essa capacidade para liderar, provavelmente não estaria aqui neste momento a falar como candidato à liderança do partido. Portanto, como disse muito bem, é um partido que já existe há mais de 20 anos. Portanto, estar neste momento disponível para liderar é uma demonstração clara de que, de facto, o gênese da liderança está em mim. Então, podemos dizer aqui que o povo santomense pode acreditar nas promessas que o senhor passará a fazer. Bom, no fundo nós vamos... Eu não sou muito apologista da promessa, porque promessa parece ser uma coisa que já está toda ela fechada. É mais uma visão. Visão que eu, como líder, o futuro líder do MDFM, tenho para Santo Tomé. Vou apresentar uma visão e o povo precisa ver se essa visão ela faz sentido ou não. Ao ver que faz sentido, então o povo vai apoiar. Visão promessa parece ser uma coisa mais vazia. É dizer, olha, vamos combater o desemprego. Mas não se combate o desemprego só com a promessa. É preciso ter uma visão, um projeto para combater o desemprego. É apologista mais da visão e não de promessa? Não, sei. As promessas elas podem ser vazias. Uhum. E quase sempre as promessas elas são vazias. Na passeata que fez em todos os distritos, como citou no início da nossa entrevista, o que podes reter dos militantes, dos simpatizantes do partido é que ainda há aquela esperança? Não, há esperança. As pessoas... Primeiro, o MDFM tem muita militância. Eu senti isso no terreno. E depois, as pessoas, os militantes do MDFM estão ávidos para ver o MDFM no cenário político e tem um espaço para dizer uma palavra. Portanto, essa motivação, ela atrai, ela é constrangedora. Portanto, eu senti isso. E isso, de certa forma, reforçou ainda mais a minha esperança de que, de facto, é possível. Centralizando a nossa visão agora na parte do Congresso que se realizará dentro de alguns dias, vais para o Congresso sem oposição? Bom, sim, eu sou a lista candidato único, mas é preciso deixar aqui bem claro que houve um período para que as pessoas pudessem apresentar a sua candidatura. Como sabe, o MDFM é um partido democrático e é liberal. Portanto, as pessoas são livres de se candidatar. Certo. Claro que há um requisito, há um TDR que o próprio partido apresentou para as pessoas que quisessem candidatar. Até o dia em que terminou o prazo
da entrega das candidaturas, eu fui o único que entreguei a candidatura. Portanto, isso fez de mim o único candidato. Então, no congresso que se realizará dentro de alguns dias, podemos já presumir, né, que Moisés Viegas sairá como o novo presidente do partido MDF-MUL. Pronto, vendo na perspectiva de candidato único, não é? Eu não tenho dúvidas disso. Não é uma eleição a ser disputada, portanto, eu não vejo outra coisa acontecer senão a legitimação da minha liderança. Certo, esperamos que isso aconteça. Como jovem, como visionário, empreendedor, sabe que a juventude tem muitos sonhos. E um desses sonhos nós sabemos que é a educação. Qual é a sua visão e posicionamento mediante os temas como educação, saúde e emprego para, sobretudo, a camada juvenil? Sabemos que o nosso país é maioritariamente jovem. Bom, a educação é um pilar indispensável para qualquer país que quer desenvolver. É preciso investirmos na educação e na formação do homem. E um país como São Tomé, de facto, em que 70% da população é jovem, e olhando nessa perspectiva, podemos ter um modelo, porque toda a gente, de facto, não está disponível para ir à universidade fazer uma formação superior. Toda a gente não está disponível. Para aqueles que estão disponíveis, precisamos de criar condições para que isso aconteça. Mas os que não estão disponíveis para fazer uma formação superior, nós precisamos de criar centros de formações profissionais que possam dar resposta. Bom, nós temos um aqui no centro, mas precisamos de ter mais, certo, a nível dos distritos, e precisamos também de investir na formação dos nossos docentes, dos nossos professores. Precisamos também. Formação contínua, né? Contínua, porque não se faz a educação só com o educador, mas é preciso investir no educador e no educando. Portanto, precisamos, claro que o Estado precisa dar uma atenção especial, mas particularmente para a massa, a jovem, para a juventude, eu sinto que nós precisamos de investir mais nos centros de formação profissional. Onde o jovem quer fazer uma formação de cameraman, ele vai a esse centro, ele faz uma formação. E é uma coisa que aqui não tem. Ele quer fazer uma formação de carpintaria, ele vai a esse centro, ele faz. Ele quer fazer de mecânica. Temos um centro aqui, mas não é suficiente. Precisamos de ter mais, sobretudo nos distritos. Certo. Porque um jovem de Cauê, um jovem de Lembá, ele pode não ter a facilidade para vir ao centro fazer uma formação. Então o Estado tem que ter a capacidade de ter um centro de formação profissional lá no distrito, onde ele pode fazer a sua formação lá e contribuir mesmo lá no seu distrito para o desenvolvimento do seu distrito. Portanto, isso passa, claro, por uma visão bastante concertada. Agora, relativamente à questão da saúde, saúde é um problema que nós temos, é o nosso cancro, infelizmente, e é preciso alguma coragem para podermos... como sabe, o nosso sistema de saúde ele é precário. Precário por quê? Porque quando você tem um sistema de saúde onde as pessoas morrem por causa dos cuidados básicos de saúde, então podemos dizer que, de facto, batemos no fundo. Então precisamos de dar uma atenção para o nosso sistema de saúde, mas isso também faz-se com coragem, com transparência, certo, e com alguma ousadia. E recentemente morreu um senhor aqui no centro de saúde em Cantagalo, certo, por falta de cuidados, não é? Segundo aquilo que nós vimos nos meios de comunicação, o senhor chegou no centro de saúde, não teve atenção, consequência, morreu. Bom, isso pode ser visto também como uma questão de má-fé de quem atendeu, como também pode ser falta de uma formação adequada. A pessoa não tem a real noção
daquilo que é a sua profissão. Então é preciso que haja também formação contínua para os profissionais da saúde. Mas também, além da formação, nós temos aqui também a questão dos medicamentos, que falta medicamentos. Certo. Às vezes não temos reagente, outra vez não temos álcool. Portanto, a saúde precisa de uma atenção especial. Mas essa atenção especial, ela não passa necessariamente pela construção do novo hospital. Não. Nós temos um hospital central, temos vários postos médicos. Se nós organizarmos aquilo que nós temos, conseguiremos dar resposta. Agora, não quero eu dizer que não se pode construir um hospital. Nós podemos. Agora, será que isso é uma emergência? É algo que temos que fazer já? Eu penso que não. Eu penso que isso pode ficar para depois. Por agora, podemos concentrar nos hospitais que nós temos. Temos um hospital central, temos vários postos médicos, que é criar condições no hospital central e nos postos médicos para que as pessoas tenham o cuidado básico, essencial de saúde. Garantido. Garantido. Se nós fizermos isso, começaremos já a colmatar os pequenos problemas que nós temos, como por exemplo, estes problemas que nós conhecemos, alguém morreu no hospital porque não havia oxigênio. Olha, alguém morreu porque não tinha álcool. Olha, isso quer dizer que nós estamos a viver, a nível da saúde, uma situação precária. Certo. E é preciso termos a coragem de assumir isso para podermos nos comprometer a melhorar. Porque quando nós não assumimos, não vamos comprometer a melhorar. Precisamos de assumir que estamos mal e fazemos um compromisso para melhorar. Emprego juvenil é isso, precisamos de... O país não tem emprego, porque já falei sobre as razões. O Estado é o único empregador. O Estado não vai conseguir dar resposta ao emprego, sobretudo para a malta jovem. Exigência. Temos que abrir para O setor privado. incentivar o setor privado, incentivar o que já temos, E dar atrair, motivação e criar condições, se possível, e atrairmos novos. Pode ser operador nacional e devemos abrir também para os operadores internacionais. Mas gente séria, que quer fazer negócio e que vem ao país, e o Estado cria as condições, fiscaliza para que efetivamente esses operadores não venham aqui de fachada, fazer de conta que estão a fazer negócio, mas venham de facto criar um posto de trabalho que possa dar resposta à juventude relativamente à questão do emprego. São diversos temas que prometemos voltar numa outra ocasião para debater. Esperamos já nessa outra ocasião, Moisés Viegas, já vir como presidente legitimado do partido MDFM-UL. Passo assim, futuro presidente, né? Quero deixar algumas considerações aos militantes, simpatizantes e ao povo de Santo Tomé. Bom, ao povo de Santo Tomé e aos militantes do MDFM, eu gostava de dizer que não podemos perder a esperança. É verdade que as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse, mas temos que manter a nossa esperança viva. É hora de agir. É hora de agir porque nós já não temos mais tempo. Temos que agir agora, porque se nós não agirmos agora, estamos todos condenados a fracasso e o país pode entrar mesmo num colapso. Portanto, vamos manter a esperança viva. Eu acredito em dias melhores e é essa esperança que eu gostava de partilhar com todo o povo de Santo Tomé e Príncipe, para que continuemos a acreditar em dias melhores, apesar dos desafios que nós vivemos dias após dia. Bem, caros telespectadores, é assim que encerramos o nosso programa Papo Reto e agradeço, Moisés, por compartilhar a sua visão conosco neste espaço da Gleba TV Papo Reto. Nós damos as despedidas. Somos a Gleba TV. Informação que podes confiar. São Tomé e Príncipe, uma nação cheia de vozes, desafios e mudanças. Aqui, o diálogo é direto, sem filtro, sem enrolação. Um espaço onde os protagonistas falam claro e o povo escuta. Bem-vindos ao Papo Reto.